Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para trazer um monte de notícia, mas antes de começar eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, ativasse o sininho para você não perder nenhum vídeo novo e também clicasse no link aqui na descrição ou até no comentário fixado que eu vou deixar aí para vocês, para quem tem interesse em trabalhar de casa, trabalhar pela internet, não é pirâmide, não é nada ilegal, então clica no link para conhecer, você clicar no link não custa nada, você vai perder ali, vai usar 10 minutos do seu tempo para entender o que é, então clica aí e bora pro vídeo. A primeira notícia é sobre o Antônio Cara de Sapato. Ele teve a próxima luta dele marcada depois de tentar, lutar aí e não consegue porque a luta é cancelada o tempo todo, Vem de 3 lutas canceladas. Ele vai enfrentar agora no dia 18 de maio o UFC Rochester, o Ian Heinisch. Ian Heinisch que estreou no UFC, fez apenas uma luta por enquanto, ele venceu o César Mutante. Inclusive ele só tem uma derrota no cartel, o Ian Heinisch, E ele perdeu para ninguém menos que Marcos Maluco Pérez lá no LFA, quando os dois estavam no LFA. Então ele chegou aí e vai fazer essa luta com o Cara de Sapato. Então uma luta bastante interessante, eu acho que o Cara de Sapato deve sim ser favorito e deve vencer, Mas não é uma luta tão simples não, é uma luta bem complicada aí, mas eu acho que dá, porque o Cara de Sapato já está mais habituado, pegando mais pedreiras, ele é um cara muito bom na luta agarrada, enfim, tem muita coisa, tem muita arma ali para usar contra o Ian Heinisch, inclusive o brasileiro é o 12º do ranking, Próxima notícia agora sobre Luke Rockhold, ele que é o ex-campeão peso médio do UFC, subiu para o meio pesado e já vai pegar logo de cara o Jan Blachowicz logo no UFC 239, no dia 6 de julho. Então o Rockhold, que é um excelente atleta, era campeão, como eu disse, da categoria peso médio, acabou perdendo o cinturão para o Bisping, ele já vai subir, e uma coisa que ele já estava planejando há muito tempo, vai subir e já vai pegar logo o 6º do ranking, que é o Jan Blachowicz. Então uma parada duríssima para o Rockhold, mas tem um lado bom, porque se ele vencer, ele já fica muito bem posicionado nessa nova categoria. Lembrando que o Rockhold não é um daqueles caras que sobe de categoria e vai ter um prejuízo no tamanho, na envergadura, porque ele é um cara muito alto, ele é um cara alto para a categoria peso médio, Então, no meio pesado, ele tá na média ali, Não é um cara alto pro meio pesado, apesar de ser mais alto que um monte de gente, mas ele tá na média ali, É da altura do John Jones até, se eu não me engano. Só que é um pouquinho mais baixo. O John Jones tem 93, o Rockhold é um pouco mais baixo. Mas comparando pro peso médio, sim, ele era mais alto. Mas ele é um cara ágil, ele é um cara muito bom na trocação, enfim. O Rockhold é um cara muito bom, até na luta agarrada. O problema é o queixo, O queixo, às vezes, dele acaba atrapalhando e principalmente o salto alto, Quando ele entra achando que a luta tá ganha, aí ele também acaba se complicando. Mas vai ser interessante assistir ele no meio pesado. E vamos agora para a próxima notícia, que é sobre Kevin Lee. O Kevin Lee também está fazendo a transição aí de categoria e ele vai subir para o meio médio para enfrentar o brasileiro Rafael dos Anjos. Inclusive eu já falei disso no meu Instagram, que é o @diretaço. Então, se você não me segue lá, às vezes eu falo de notícia de uma forma mais rápida, nos stories mesmo, posto alguma foto e tal. Então, é importante que você me siga lá, porque inclusive eu interajo por lá, respondo perguntas nos directs e faço enquetes e coisas do tipo. Então, é um incremento, um complemento de conteúdo aqui do canal. Então, eu já falei por lá, mas falei rapidamente, então falando aqui de novo, Kevin Lee vai subir para o meio médio, vai enfrentar o Rafael dos Anjos. Kevin Lee é mais um wrestler que o Rafael dos Anjos vai ter que enfrentar. Ele que já acabou enfrentando muitos wrestlers seguidos, acabou tendo derrotas aí, encontra dificuldades, porque realmente os caras do wrestling, eles têm um jogo que anula praticamente qualquer outro estilo de luta, então realmente é complicado, mas por outro lado, o Kevin Lee não é um cara que tem tanto condicionamento físico quanto os outros adversários que o Rafael enfrentou. Então pode ser um caminho. É uma luta complicada, mas eu acho que o Rafael dos Anjos, na minha opinião, eu acho que ele vai ser favorito. Eu acho que o Kevin Lee é um cara bem trabalhoso para o Rafael vencer, mas não é do mesmo calibre dos outros. Então eu acho que o Rafael deve, às vezes, até levar uma queda ou outra, mas ele é muito bom na luta agarrada, Ele é muito bom no jiu-jitsu. Eu acho que ele deve sim sobreviver. E eu acho que na trocação o Rafael, ele é muito bom, Ele é um cara que foi muito bem refinado aí na trocação. Então, se o Rafael dos Anjos estiver bem aí, eu acho que ele consegue vencer o Kevin Lee. É uma luta muito complicada, eu acho que o Rafael é favorito, mas assim, 55% a 45%, eu realmente acho uma parada duríssima, mas mais uma vez, eu sempre boto fé no Rafael. Às vezes ele acaba perdendo, mas eu sempre boto fé nele, e essa é mais uma vez que eu boto minha fé nele aí, vamos ver o que vai dar. Próxima luta agora, teremos Stephen Thompson
Thompson, que vai lutar agora, né, amanhã, mais precisamente, contra o Anthony Pettis. Ele deu algumas declarações, né, numa entrevista e falou que ele aceitou a luta contra o Anthony Pettis depois de 4 tentativas de lutas que foram canceladas, né? Na chamada da notícia diz que 4 adversários teriam recusado enfrentá-lo, mas na entrevista, na declaração dele, ele disse que tentou enfrentar o Robbie Lawler, o Santiago Ponzinibbio, o Leon Edwards e o próprio Rafael dos Anjos, mas segundo ele não funcionou porque ou eles já tinham lutas marcadas ou estavam lesionados, né? Então, em resumo, foi isso. E eu acho que é provável mesmo que ele tenha dificuldade de encontrar adversário, porque caras que têm um jogo como o do Thompson, caras assim específicos, né? A gente já viu várias histórias de caras não querendo muito enfrentar, né? Então, o Thompson é um cara que tem um jogo complicado e às vezes eles preferem enfrentar outros nomes, que às vezes até estão mais bem ranqueados e tal. E agora o Thompson também está mais animado, porque o Tyron Woodley não é mais o campeão. Ele empatou uma vez e perdeu outra, então a chance dele chegar numa disputa por cinturão, por ser o Tyron Woodley ainda, era pequena, mas agora mudou o campeão. Então ele está muito empolgado para vencer o Anthony Pettis, para pegar um top 5 depois, isso declarações dele, e aí ele vencer no top 5 ele disputar o cinturão. Então Stephen Thompson está com mais sangue no olho, espero que ele seja mais agressivo nessa luta de amanhã, porque como eu disse, se ele não for, para mim, o favorito acaba sendo aí o Anthony Pettis, né? Inclusive, o Stephen Thompson fez muitos elogios ao Anthony Pettis. Falou que ele é muito bom na trocação, que ele é muito bom no jiu-jitsu e tal. Então, fez muitos elogios aí ao Anthony Pettis. Próxima luta agora, falando de brasileiro, temos Marlon Moraes. O Marlon Moraes se disse aí surpreso com o doping do campeão da categoria dele, categoria peso galo, né? O TJ Dillashaw foi pego no antidoping, acabou largando o cinturão e ele acabou nas declarações dele aí também provocando um pouco o Henry Cejudo, que é o atual campeão peso mosca, e ele disse que ele é o cara que mais merece a disputa por cinturão, afinal de contas ele é o primeiro do ranking, e eu concordo completamente com isso. Já fiz um vídeo aqui falando sobre o TJ Dillashaw ter largado o cinturão e sobre o Marlon Moraes estar aí, na minha opinião, com certeza na disputa por esse cinturão vago. A questão é se ele vai enfrentar o Pedro Munhoz ou se ele vai enfrentar o Dominick Cruz, o Aljamain Sterling, enfim, não sei quem que vão casar. Eu já dei minha opinião aqui no vídeo que eu preferia que fosse o Pedro Munhoz. Primeiro porque eu acho uma luta muito interessante e também é muito bom porque os dois são brasileiros, então a gente teria um cinturão garantido de qualquer forma, mas independente do Brasil ter ou não o cinturão, é uma luta que casa muito bem, porque o Pedro Munhoz vem de uma vitória muito expressiva contra o ex-campeão, que é o Cody Garbrandt. Então, eu acho que o Marlon merece pelas vitórias que vem tendo, venceu o Rafael aí recentemente e tal, e agora, o Rafael Assunção, né? E agora o Pedro Munhoz, por outro lado, também é um cara que merece. O Aljamain Sterling já foi derrotado pelo Marlon, o Rafael Assunção também já foi, Dominick é difícil e o Henry Cejudo é campeão de outra categoria. Enfim, tudo isso eu já tinha falado no outro vídeo, vamos ver aí o que o UFC vai casar. Na minha opinião, é Marlon Moraes contra alguém. Não tem como ele não estar nessa disputa. Seria muita sacanagem, né? E agora sim, vamos para a última notícia, que é sobre um brasileiro de novo, mas dessa vez não peso galo, agora peso pena. José Aldo Júnior. Ele está confirmado, né? Agora não sabe se está muito, mas em teoria ele estava confirmado para o UFC Rio para enfrentar o Alexander Volkanovski, só que a notícia de hoje é que o José Aldo foi internado com bactéria e corre o risco aí de acabar não lutando no UFC Rio. Então ele está desde quarta-feira, desde anteontem no hospital, em um hospital aí no Rio de Janeiro, né? Com uma infecção bacteriana. Segundo a notícia, ele machucou o joelho, fez um pequeno corte no joelho e acabou tendo essa infecção. Ele acabou não reagindo ao tratamento com antibiótico e ele só acabou tendo uma reação melhor aí aos remédios depois de 24 horas internado. Então ele não tem febre desde ontem à noite, mas ele continua aí em observação no hospital. Segundo o Dedé Pederneiras, ele está bastante confiante aí que ele vai conseguir se recuperar e que isso não vai atrapalhar muito a preparação dele para a luta aí do UFC Rio. Lembrando que o UFC Rio acontece no dia 11 de maio, então ainda temos um certo tempo aí, mas realmente é complicado. Essas pausas no meio do camp acabam às vezes atrapalhando um pouco. Então eu espero, e eu acho que o Brasil inteiro aí espera, que o José Aldo consiga se recuperar o mais rápido possível, que fique 100% e que isso, claro, não atrapalhe o camp. Não adianta se recuperar 100%, mas você acabar se enrolando ali no camp e acabar tendo uma performance ruim, ou até mesmo não adianta não se recuperar 100%, ser teimoso e ir lutar da mesma forma e acabar perdendo, e aí depois que perder
poder falar que, mas eu tive um problema no joelho, porque aí não adianta mais. Então, se tem, na minha opinião, né, aqui na minha opinião, que pode ser que não valha nada para muitas pessoas, mas na minha opinião, o cara não tem que lutar se ele acha, né, que a preparação dele foi atrapalhada. Afinal de contas, o cara é um top 5, ele vai pegar um cara muito duro. Então, assim, se você acha que te atrapalhou, fala pros caras que não dá, entendeu? Então, assim, adia a luta, fala, não vai dar pra me preparar e tal. Eu não acho que é o caso, porque pelo que dá pra ler aqui, não é uma coisa que o cara tá 2 semanas internado. Então, eu acho que não é o caso, né? Enfim, tudo isso quem vai dizer são os médicos, e aí quem tá de olho, quem tem que estar de olho é o próprio José Aldo, o Dedé Pederneiras, toda a equipe dele aí, para saber o quanto isso atrapalhou. Se dá para contornar e seguir na luta, beleza. Se for atrapalhar, aí eu sou um cara mais daquele lado mais cauteloso, não arriscar fazer uma luta, acabar às vezes podendo perder e não só perder, né? Você lutar com rendimento abaixo e acabar podendo se machucar mais ainda na luta porque você está rendendo abaixo do esperado. Então, tudo isso tem que entrar na conta, né? Enfim, vamos ver aí os próximos passos, novidades eu trago aqui mais vídeos de notícias para ir esclarecendo. E um aviso antes de terminar o vídeo, eu postei um vídeo hoje cedo do John Jones, falando da trajetória dele, desde a primeira luta, o que ele fez, todas as lutas que ele fez no UFC e tal. Então, um vídeo bastante legal que inclusive deu muito trabalho para fazer. Então, assistam aí. Terminando esse vídeo vai aparecer aí na tela, só vocês, quem está assistindo pelo celular, clicar com o dedo mesmo e assistir esse vídeo que eu fiz, beleza? Então é isso. Se vocês gostaram de mais um vídeo de notícias, não esqueçam de deixar o like aí embaixo, que também é muito importante. Se inscreve, ativa o sininho, clica no link na descrição, compartilha no WhatsApp, blá, 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 blá. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!